Amém. Deus abençoe a todos. É um prazer mais uma vez estar na casa do Senhor para ministrar a palavra e pedir aos irmãos, feche os olhos, vou fazer uma pequena oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter preparado mais esse dia, Senhor, para falar, Senhor amado, da Tua palavra. Espírito Santo, Tu tens a liberdade agora, Pai, para atuar. Espírito Santo, usa, Senhor amado, esse Teu servo, Pai. Que cale a boca do homem neste momento e que seja só o Seu fluir das verdades que a Tua palavra tem para aquele que necessita. Que as revelações possam acontecer e ir de encontro com esse que está ouvindo. Abençoa, Pai, cada um, ó Senhor amado, em seu lar, onde quer que esteja ouvindo, ó Pai, essa gravação. Cuida, Senhor Jesus, dele, da família, do seu lar, do seu trabalho. Proteja, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou tratar de um tema que não é tão abordado assim. O tema é apostasia. Mas, na verdade, não se pode falar de apostasia sem antes você não trouxer um entendimento do que se chega à apostasia. E entender esse processo, por que ocorre. Em 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é surpresa para nós, nesses últimos tempos, de tanta frieza no povo. Embora a pandemia ela veio, a tecnologia ajudou, em estarmos juntos, reunidos, a igreja que se propôs a fazer isso, uniu, ficou mais forte a igreja, e isso é bom. Mas o que ocorre é que quando vai passando o tempo, aí se a sua fé não é renovada, se o seu agir no Senhor não é renovado, fica naquela mesmice, e aquela mesmice, a pessoa pode entender assim, mas não está acontecendo nada. E se porventura ela vem a ter uma decepção, uma desilusão com o homem, porque uma coisa que eu quero dizer, amados, é que eu já dizia antes, quando as pessoas iam para o templo, espaço físico, que quando elas vão para a igreja, elas não podem, não devem estar na igreja por conta do pastor. Porque o pastor é bonito, porque o pastor é inteligente, porque o pastor... Enfim, você não pode ir por conta de pastor A ou B. Não pode ir em função do homem. Quando nós vamos à igreja, nós vamos para encontrar com Deus. Nós vamos ter uma adoração com Deus. E o que nós vamos encontrar lá é o que a expectativa que nós criamos antes de sairmos de casa, que é o que a palavra vai falar conosco. Eu vou trazer aos irmãos em Hebreus, e agora já entro no assunto, antes de tratar da apostasia, tá, amados? Porque a apostasia, no dicionário diz assim, que é abandono de alguma coisa. Mas para você abandonar alguma coisa,
Você tem que ter ela. Se você apostatou da fé, então é porque você teve fé um dia. E aí eu quero trazer para você a respeito da fé primeiro e depois querer entender o porquê da apostasia. Em Hebreus 11:1, um texto que é muito conhecido de nós e de vocês. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza, ou seja, quando você tem a fé, porque Deus coloca uma fé em cada um, uma porção de fé a todos. A responsabilidade de desenvolver e crescer a fé é de cada um, é nossa. Então ele diz assim, que a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, quando você já imagina que já está conquistado, quando você crê que já está conquistado, isso é fé. Mas eu não estou vendo. Não. Você já exerceu a sua fé crendo que vai receber. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, e aqueles que caminham no Senhor, só pode caminhar se tiver fé. Sabe, queridos? A fé, esse entendimento da fé, é a base. Tantas coisas podem acontecer na sua vida, dentro do ministério, dentro da sua caminhada com Deus, mas tudo só vai acontecer se tiver fé. Mas, pastor Carlos, eu tenho fé. Eu sei que tem, amado. Eu sei que tem. Porque Deus colocou lá. É desejo dele que você tenha. Aliás, não é que você resolveu ter fé. A fé já está com você porque Deus deu essa porção para você. É dom de Deus. Agora a questão de você prosseguir, por que Ele te deu essa fé? Para você prosseguir em conhecer. Você só vai poder caminhar no Senhor, e Ele diz aqui no versículo 6, se você não crê, sem fé é impossível agradar. E você só vai poder caminhar se você crê que Ele existe. Amém? A importância da fé nas nossas vidas, eu trouxe um exemplo numa pregação passada, que é exatamente, e eu vou ser bem breve, o crescimento da criança. O crescimento da criança, de um pouquinho maior de criança, do adolescente, da juventude, e a pessoa segue a vida dela crescendo. E a cada estágio dessa criança, ela vai ter um entendimento da vida de uma forma. Porque você não pode falar algo para uma criança de 2 anos da mesma forma que você se dirige a um garoto de 16 anos. Deu para entender? Ou seja, quando você vai falar com a criança de 2 anos, você vai na linguagem dela para que ela possa entender. A palavra de Deus diz que é o leite que você recebe. A palavra de Deus diz que você
tem que buscar o leitinho, mas quando você amadurece, é alimento sólido que você recebe. E quando você recebe esse alimento que você está na caminhada, na importância da fé, vem: o justo viverá da fé. Em Romanos 1,17, vai dizer isso aqui. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem mais, tem muito mais, mas que você só vai conseguir através da fé. Ah, mas eu pensei que fé era só eu ir para a igreja e estava tudo certo. Eu faço... Não, isso é fã-clube. Ir para a igreja, está tudo certo, bate um papo, troca ideia, fala de algumas alegrias. Isso é fã-clube, tá, queridos? A igreja, querendo ou não, é algo muito mais sério, mas no sentido que só quem vai se beneficiar é eu e você. Na importância da fé, você alcança a salvação. Em Efésios 2:8, em Efésios 2:8, deixa eu abrir aqui que já deixei. 2:8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode falar que deu essa fé para você, ou a própria pessoa pode dizer: não, eu resolvi ter fé. Não, você pode dizer assim: eu resolvi crescer na fé. Você pode falar assim. Mas eu resolvi ter fé? Não. A fé já está com você, porque Deus já deu essa porção para você. E aí você vai desenvolver a sua caminhada. E aí, nós não somos ilusionistas, mas eu vou dizer, uma caminhada no Senhor, os seus problemas acabaram. Não, seus problemas não acabaram. A diferença agora é que você vai resolver os seus problemas pela fé, na palavra, para você ter tudo aquilo que você não tinha antes para resolver. Quer ver um exemplo? Quando você está com problema financeiro, por exemplo, aquela ansiedade, aquela preocupação o tempo todo, e quando você exerce a fé na palavra, você descansa, porque há procedimentos para que a sua fé esteja desta forma, e aí você descansa no Senhor e a providência virá. Embora Ele vai dar a direção para você, o que você tem que fazer, o que você pode fazer, ou o que vão fazer por você. Mas você vai ter a sua resposta. Esse é o exemplo. Mas a minha vida... Não, a sua vida pode ser muito boa. Mas dizer que não vai ter problemas, o Evangelho não garante isso, pelo contrário. A palavra de Deus diz que teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus falou. Então, vocês terão, mas vocês terão a ferramenta necessária para que vocês suportem toda e qualquer situação. Eu falei só do financeiro, mas pode ser amorosa, ela pode ser de uma desilusão, de uma decepção,
Não importa. Compreende? Na importância da fé também diz o seguinte, que a fé, o que a fé pode? O que você pode pela fé? Ela vai trazer para vocês um bom testemunho. Entender princípios espirituais. Você vai conseguir oferecer sacrifícios excelentes para Deus. E isso é só algumas, mas você vai conseguir. E com isso, vai mostrar que você está crescendo no Senhor. Quando você, pela fé, tendo fé, você agrada a Deus quando você se aproxima dele, e você só se aproxima pela fé. E aí a gente fica querendo entender por que as pessoas banalizam a fé. Deixa ela para segundo plano se todo o tempo é ela que funciona. É ela que funciona, amados. A fé também ela vai dar essa condição para você de receber galardões, porque a nossa caminhada é para a eternidade. A palavra de Deus diz o seguinte, em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, acompanha comigo, Deus é Espírito. Então, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos Espírito. Aí Ele formou do barro o homem. Compreende? Ele deu forma ao que Ele criou. Através do pó, do barro. Deu forma. E quando Ele deu forma, o que Ele fez? Ele soprou nas narinas fôlego de vida. Então nós somos espírito, temos um corpo, nós temos somos espíritos, temos um corpo e habitamos a terra. Exatamente. Nós temos uma alma e habitamos na terra. E aí, quando nós, nessa condição, você vai receber galardões, não aqui, na eternidade. É na eternidade que você vai receber. Você também vai ser divinamente instruído. O que é ser divinamente instruído? Sempre através da palavra de Deus. Divinamente instruído. E aí, não importa se você é o membro que acabou de chegar, aceitou o Senhor, ou se você já tem muitos anos de evangelho. Você é divinamente instruído, desde que você queira, porque a fé já está em você. Compreende? Você também vai receber a boa direção. Sempre a boa direção para tudo. Você vai estar numa condição de sensibilidade no espírito para ter toda boa direção. Você pode e você vai abençoar seus herdeiros. Porque você passa a ser um multiplicador. Quando você recebe, você não recebe só para você. Você recebe para você, você usufrui de tudo isso, mas não pode ficar só com você. Você tem que levar para aqueles que não têm.
E tudo pela fé, amados. E tudo começa na fé. E aí não dá para entender por que o pessoal negligencia a fé. Aquela conversa de não é bem assim. Sabe, eu vou fazer um comentário aqui. E um professor, alguns dias atrás, ele fez esse comentário que eu achei que não se lembravam mais disso. Mas na época de 90, mais ou menos, houve um movimento de estudo que veio para as igrejas, que falaram sobre a nova era. E muitos não deu crédito àqueles ensinamentos, onde trazia símbolos em mensagens subliminares, onde tudo que ocorreria era com o tempo, nesse estudo ensina, que com o tempo era para aquilo que as pessoas recebessem e com o passar do tempo elas se acostumassem com aquilo, para quando determinada época fosse uma coisa normal. Será que não estamos vivendo já, e já tem bastante tempo, que temos vivido muitas coisas que se tornaram normais, mas que a igreja foi alertada a respeito desse estudo, e muitos não levaram em consideração. As igrejas não fala mais sobre isso. Nada contra, muitas vem a questão de explorar a condição de prosperidade, e campanhas A, campanhas B, nada contra. Quero me colocar aqui, respeito. A palavra de Deus, ela nos garante prosperidade em toda ela, se você atentar para o livro que o Senhor escreveu através de inspirações. Ela fala de prosperidade para a sua vida o tempo todo, e é de Gênesis a Apocalipse. E a coisa ficou uma coisa normal, e aí você bate num tema em que as demais coisas vão sendo esquecidas. Até quem já estudou, até quem foi alertado com o ensino, muitas coisas já não se lembra do que foi dito, do que foi ensinado. E talvez estejamos vivendo exatamente coisas que foram ditas. Nós, cristãos. A nova era, ela veio, na ocasião, não era para os cristãos. Ela veio para o mundo que não os conheciam, e que se eles se tornassem, que seria mais fácil a assimilação daquela proposta ao mundo, ao povo, seria muito mais fácil para o povo lá fora. E para alguns da igreja que não tiveram orientação. Eu quero crer que aqueles que tiveram o ensino se precaver. Pelo menos algum tempo se precaveu. Mas o ensinamento, ele foi dado. Ele foi alertado. E aí cai no esquecimento. Onde que eu quero chegar? É que se um ensinamento como esse foi só um exemplo, cai no esquecimento, e aí você está seguindo no Senhor, e aqueles mais ansiosos para que as coisas aconteçam, e que a pessoa acha que tem que acontecer no tempo dela, e que aquela necessidade é uma necessidade emergente. E algo que eu aprendi é que Deus não é um Deus de emergência. Sabia disso, não? Ele pode até te ajudar na emergência, mas Ele não é um Deus de emergência. Ele avisa antes o livramento, Ele avisa antes o que Ele deseja que você faça, Ele avisa antes como você deve caminhar para que aquela situação não ocorra na sua vida. Por isso que Ele não é um Deus de emergência.
Porque as emergências é para quando há algo inesperado, e para Deus não tem nada inesperado. É o homem que criou a emergência. Trazendo aqui que nós temos a fé natural, que é aquela fé em que todos têm, né? Por exemplo, eu estou respirando e sei que o oxigênio existe, mas eu não vejo. Eu não vejo o oxigênio, mas ele existe. Você sabe e eu sei. Tem também mas de que forma que a Terra é? A Terra é redonda. Mas eu e você temos por conhecimento de homens que foram pesquisar. Mas você não tem como saber. Mas você crê porque trouxeram para vocês esse ensinamento que ela é redonda. E se alguém disser agora com uma teoria que ela é retangular, arredondada? Compreende? Mas você sabe que a Terra existe e que ela é redonda. Você não viu. Só nos livros. Compreende? O vento, você sente aquele vento, o sopro, você crê que existe porque você sente ele, mas você não vê. Então, essa fé natural, ela ocorre no seu dia a dia, o tempo todo. Agora nós vamos falar da fé do coração, que é essa fé que Deus tem e quer que você tenha. Deus, a todos os filhos de Deus, pelo novo nascimento, tem a fé do tipo de Deus. Quando você declara, lá no começo da sua caminhada no Senhor, ou agora, não sei de quem se trata que está ouvindo, que quando você confessou o Senhor, o novo nascimento aconteceu na sua vida. A partir daí, você tem essa fé no coração, é a fé do coração, que você se torna, quando você declara e você confessa o Senhor, você se torna filho de Deus. Você deixa de ser a criatura e agora você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, no novo nascimento, você tem a fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus, ela excede qualquer entendimento humano. E aí você passa a viver de uma forma em crescer a sua fé na caminhada com Deus, de forma espiritual. Você passa a entender situações espirituais que você agora pode e deve buscar. E nós temos também, e eu vou encerrar aqui, o dom da fé, que é aquela fé especial, que ela vem específica para algumas pessoas, eu digo para algumas pessoas, mas no montante da nação, são muitas pessoas, mas o que eu quero dizer é que são poucas as pessoas, a porcentagem menor dentro de uma nação que tem a fé especial. Eu vou trazer em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, vamos ler aqui, 9. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres,
e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedades de língua, ainda a outro interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Compreende? A cada um como quer. Não são todos. Mas tem, por exemplo, na igreja, nós temos, e em muitos lugares, a questão do profeta, né? Depois, mais para frente, posso falar da honra aos profetas. Mas o profeta, hoje em dia, não tem sido usado no meio da igreja. Mas isso é dado a essas pessoas, a quem ele quer, da forma que ele quer. Ele diz aqui, a cada um como quer. Então não são todos. Compreende? Mas a quem tem, ele usa. Discernimento de conhecimento, discernimento de sabedoria, e todos esses que eu mencionei aqui. Mas todos esses, pelo Espírito que é dado através da fé, que é dado para essas pessoas, não são para elas, mas sempre vai ser para um fim proveitoso. E quando tem um fim proveitoso, qual é o fim proveitoso? Eu saber, eu ter a palavra da sabedoria, eu ter a palavra do conhecimento, eu ter o dom de curar, ter o dom de operar milagres, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o discernimento de espírito, variedades de línguas, para quê? Perdão. Para quê que Deus me dá e me concede? Aqueles a quem tem. Para o fim proveitoso, edificando a igreja. Sempre vai ser dessa forma. É para o fim proveitoso da igreja. Nunca para eles. Pode? Para eles pode. Mas o fim proveitoso é para a igreja. Compreende? Essa é uma fé especial. Então nós temos a natural, nós temos a do coração e nós temos essa fé especial. E o que fé não é? Eu vou repetir. O que fé não é? Fé não é fingimento. Fé não é fingimento. Fé não é você agora, e aí entra o clube social. Você colocar o paletó, o terno bonitinho, passa até um esqueminha no cabelo para ficar mais bonitinho, né? Alguns não tem muito jeito, mas fica bem, fica bonito. Agora eu vou para a igreja. E caminha para a igreja todo. A mulher com aquele vestido show de bola, a criança com a melhor roupa. Ó. E aí chega na igreja. Ela saiu da casa dela já sem expectativa alguma. É quando você sai da sua casa sem nenhuma expectativa do que você vai encontrar aqui. Porque quando você sai de lá, você já começa a adorar o Senhor lá, com a expectativa do que a palavra vai falar com você. Independente, veja que eu falei para vocês, a decepção de homens, independente de quem estiver aqui sendo usado para pregar, independente do ministro, quando a palavra é falada, é Deus falando. Mas eu não gosto muito daquele, mas eu não gosto muito daquela. Você não gosta? Mas é aquele que Deus separou para trazer a palavra para você. E sabe, amados, e eu não estou falando só do pastor não, tá? Nós temos feito vídeos para
a igreja, porque nós temos que exercitar a palavra o tempo todo, e na direção desta igreja, o pastor principal, ele deixou uma determinação para que tivessem vídeos trazendo ministrações de palavras, para aumentar a fé, uma palavra que venha acrescentar na sua vida. E nós temos vidas neste lugar que foram bênçãos e continuam sendo bênçãos, mas não é porque eles querem, é porque eles falam através do Espírito Santo, ou então ela não chegaria até você, pode ter certeza disso. E eles têm sido usados grandemente. E não são só os pastores. Mas uma vez que tiver alguém ministrando a palavra de Deus, é Deus falando. Tenha isso no seu coração, amado. Amém? O que fé não é desejar. Eu desejo tanto isso, eu desejo tanto aquilo, e acha que porque você desejou, Deus vai fazer, ou Deus tem a obrigação de mover anjos e etc. para te ajudar. Não, você deseja, vai ficar com o seu desejo. Eu sinto muito. Você não tem que desejar. Porque a fé não é desejar. A fé é você ter a certeza que já tem. A fé não é, eu tenho a certeza que já desejei. Não. É a fé que você já tem aquilo que você determinou. Você já tem. É a certeza. Compreende? A fé não é sentimento. A fé ela não opera, ela pode operar, mas ela não opera por conta de sentimento. Ela opera através da palavra de Deus. Eu sou assim, eu queria que me fizessem isso, eu estou tão triste, eu estou tão assim. Mas você tem que se esmerar na palavra de Deus. Independente se você tem que ler, se você tem que buscar apoio, buscar de pessoas que já têm o entendimento no Senhor, mas você tem que buscar e praticar aquilo que você recebeu através da palavra. Praticar a palavra. E aí você vai conquistar. Mas não através de sentimento. De você ficar dodói, eu tô dodói, mas se você não mover a sua fé, você vai ficar dodói. Porque a fé é a certeza daquilo que você já determinou. Você já recebeu. Compreende? Então, mas para que você tenha feito isso, você já fez o que tem que ser feito. É desse jeito. Sabe, queridos? Deus, Ele poderia colocar anjos para fazer essa obra. Mas escolheu. Escolheu esse euzinho aqui hoje. Escolhe você toda vez que Ele dá oportunidade para você falar para alguém de Jesus. Ele escolhe você. Ele escolhe a quem Ele criou no Espírito e formou no barro. Ele criou e Ele vai usar o homem. Ele poderia usar os anjos, mas não. Inclusive os anjos, eles trabalham em função das nossas vidas. Você pode, mediante a palavra, você pedir e determinar que anjos acampem ao seu redor para te proteger de qualquer situação. Deus vai permitir, porque é lícito. A palavra diz isso, que você pode. Então, anjos
te serve. E tudo isso acontece pela fé na palavra. Compreende? Amém. Então falamos o que fé não é: fingimento, não é desejar e não é por sentimento. E aumentar a fé porque você recebe uma porção. E aumentar a fé, eu falei no começo e vou falar de novo, é responsabilidade minha e sua. Achar que porque você agora está no Senhor, está indo na igreja. Eu estou indo na igreja. Não, eu estou ouvindo muito culto online. Muito culto online. E que a sua fé vai... Não. Você vai ouvir a palavra e você vai praticar a palavra. Aí sim, você vai estar no aumentar a sua fé. E é simples assim. Mas a responsabilidade de crescer a sua fé é sua. Para que você não fique só no leitinho da mamadeira. Não, a palavra de Deus tem coisas muito maiores. Jesus disse que nós aqui faríamos obras maiores e melhores que Ele. E Ele quase não fez obra, né? Em 3 anos. Se Ele ficasse uns 60 anos, aí ninguém pensava fazer mais nada, né? Engano. Ele veio aqui para nos ensinar como deve ser e como devemos fazer. Jesus, ele veio com um propósito tão grande que seguir o que ele fez é o mínimo. Porque o propósito dele era nos colocar na justiça de Deus na eternidade. Porque quando Adão ele entregou esse poder, porque Deus criou o homem para dominar o mundo. Tanto é que Deus criou todas as coisas antes e depois é que Ele criou o homem. E ainda disse que ele dominasse. E ele dominasse tudo. Tanto é, Adão pôs nome a tudo. E era para ele que dominar. Mas ele entregou toda aquela condição de justiça para o diabo. E o diabo sabia. Jesus veio para desfazer essa obra e nos colocar no lugar de direito que Deus quis, mas teve que pagar um preço enorme. Ele teve que deixar o seu filho descer, fazer a obra e subir. E Deus sabia que ele faria. Embora Deus não pode negar a palavra dele, existia o livre-arbítrio. E se Jesus, ele não ia fazer isso, e graças a Deus ele não fez isso, mas se ele dissesse que não queria fazer, quando ele teve a aflição lá, afasta de mim esse cálice, ele teve o livre-arbítrio. Mas todo o tempo ele disse, eu vim em função do meu Pai. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele mostrou para nós o que nós temos que fazer. Ele foi obediente. Então esse é o caminho, amados. Nós temos que ser obedientes para poder caminhar na fé. E quando Jesus sobe e volta e deixou nessa condição, todas as obras que ele deixou, nós temos que ter. E podemos ter posse delas. É só nos esmerarmos na palavra. Parece ser complexo, mas não é. É só usar a sua fé o tempo todo, exercitando ela, buscando no Senhor, praticando a tua palavra, que aí você vai entender que o quão bom é você estar no Senhor. Tem uma passagem aqui, curiosa e é rápida,
e eu vou só comentar, que em João, capítulo 20, de 19 a 31, fala depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Só que no versículo 24, do capítulo 20, mostra que Tomé não estava. Ele não estava. Até um professor amigo, ele disse assim, Tomé não foi no culto, então ele não viu a maravilha. E depois, quando contaram para ele, ele disse assim, eu só acredito se eu ver. Eu não estava aqui. E quantos não são assim nos dias de hoje? Eu só acredito se eu ver. E Tomé, Jesus apareceu e ainda falou para Tomé, toca. Aí depois que Tomé tocou, ele falou, agora crê. E Jesus diz assim, então você creu porque viu. Feliz aquele que creu e não viu. E essa é a nossa condição nos dias de hoje. Compreende? E eu fico indignado quando a pessoa fala assim, eu apostatei da fé. A palavra fala um pouco de guardar a fé. A porção foi dada, você na caminhada, você está praticando, você agora começou a crescer na fé. Entende? Esse é o fundamento do Evangelho. Esse é o fundamento. E aí você está exercendo. Só que na palavra de Deus diz sobre o bom combate da fé. Em 1 Timóteo 6,12, o autor diz assim, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Está dizendo aqui que você já confessou o Senhor. E quando você confessou, teve testemunhas que acompanhou. Agora, ele está dizendo assim, toma posse. Toma posse da vida eterna. Você toma posse da vida eterna dentro da palavra de Deus, com fé, todos os dias, até a vinda de Jesus. Porque eu, e nem você, e nem o Filho de Deus, sabe o dia da vinda dele. Então nós temos que estar alinhado todos os dias. Então, para que nós buscássemos, tomar posse da vida eterna. Pela fé. Olha ela aí, fortalecendo e deixando você mais firme. Mas agora, não. Ele vai acrescentar isso naturalmente na sua vida, amados. E tudo isso para um proveito, para um fim proveitoso da igreja, tá? Não é para que nos gloriemos, não. Diz aqui, em 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Então o Senhor permanece com você, lado a lado, para que você faça o que Ele pediu e o que Ele pede para que façamos, para que você fale, para que as pessoas ouçam aquilo que você um dia ouviu e deu livramento para a sua vida, para a sua família. Não importa de que forma que você veio para o Senhor, essa palavra agiu na sua vida e na minha. Você e nós temos que entender quem somos em Deus. Uma vez que você entende quem somos em Deus, fica melhor a sua caminhada. Nós somos um ser de justiça.
Eu acabei de dizer que essa condição que Jesus veio para nos deixar nessa condição junto a Deus. Para quando você sair daqui, e eu estou falando para os crentes, tá? Os firmes na fé. Até o último fôlego de vida. Aquele ladrão aceitou o Senhor na cruz. E ele foi para o paraíso, naquele mesmo dia. Jesus garantiu isso para ele. E só uma observação aqui. Não cabe nem eu, nem você dizer, quando a pessoa parte deste lugar, parte dessa terra, que aquela pessoa não foi salva. Não cabe. Porque se um dia ela ouviu a palavra e naquele momento ela confessou, você não viu, você não ouviu e ela pode estar salva. Temos que ter muito cuidado, viu, amado? Quando falarmos de alguém que não está mais no nosso meio e que por algum motivo, e eu não quero entrar nesse meio, não estava nos meios cristãos. Amém? É só uma observação para nós. Mas diz aqui que o uso correto da palavra de Jesus. O uso correto. Ele fala dos falsos, os falsos profetas, ele fala dos ensinamentos enganosos. E então é nessa hora que nós temos que estar, e você vai estar, porque você entende quem você é no Senhor. No agir da palavra em Deus. Isso quer dizer quando você recebe, e aí você já recebeu a direção. Opa, que bom, já recebi a direção. Mas ela não vai acontecer nada se você não agir. Você recebeu tudo, só que se você não agir, não vai acontecer nada, amados. Mas se você entende quem você é em Deus, você age com sabedoria e entendimento. E você também mantém a confissão da fé. A confissão que você fez no dia, de permanecer no Senhor todo o tempo. A fé, ela não opera na dúvida. Então, seja qual for a situação que você tiver, se teve dúvida, a fé não opera. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Querido, se você entende quem você é em Deus, e você, pela fé, vai buscar na palavra de Deus, e Deus vai te direcionar através do Espírito Santo, que Ele não está aqui na terra por nada, Ele está aqui na terra por tudo, porque quem age em nossas vidas é o Espírito Santo. Se nós somos morada do Espírito Santo, é Ele que age em nossas vidas. E aí, não haverá dúvida quando você buscar a sua direção. Aí não tem dúvida. Ele vai te mostrar, de alguma forma Ele vai te mostrar. Por que eu falo de alguma forma? Porque para mim Ele mostra de uma forma e para você de outra. Porque é algo particular de cada um. É algo de como eu tenho a intimidade com o Espírito Santo e como você tem a sua intimidade com o Espírito Santo. Para alguns vai ser muito fácil e para outros vai demorar um pouquinho mais. Mas se ele tem essa dificuldade, ele busca quem tenha um conhecimento melhor, em que possa ajudá-lo, de que forma que pode fazer, não pelo problema, mas pela palavra. E ela vai ser ajudada. Mas quem vai agir é o Espírito Santo, que vai te direcionar. Então a dúvida, ela
não permite, a fé não opera, nem aparece. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus que o que é de dúvida não é de fé. A falta de perdão, a fé não opera. Eu não sei da sua situação, não sei como você tem vivido os seus relacionamentos, mas querido, deixa eu te falar uma coisa para você. O perdão foi algo que Jesus ensinou quando ele esteve aqui. E não é só isso. Quando você perdoa, faz mais bem para você do que para a pessoa. Até então, você pede perdão e libera perdão por uma pessoa, e sabe o que vai acontecer? Pode acontecer da pessoa não querer te perdoar. Mas se você liberou perdão, é pela sua vida que está sendo a obra. Se ele não perdoar, aí é problema dela. É ela que vai ter os problemas. Mas o perdão é da pessoa. Então o que ocorre? Então a fé não opera na dúvida e não opera na falta de perdão. Então tem que perdoar. E todas essas condições, a fé, ela é primordial a que tudo ocorra. É primordial. Como que uma pessoa caminha no Senhor todo esse tempo, passa por todo esse processo e apostata da fé? É muita coisa, amados. É muita coisa para você desenvolver na fé, desde o momento que você aceita e se entrega ao Senhor, e depois apostata. É uma coisa que não dá para entender, mas a gente pode explicar. As decepções pelos homens, desilusões com homens, a falta da prática da palavra, a falta de perdão mesmo, o orgulho, tantas coisas que a gente não quer levar em consideração, e eu estou falando essa palavra para cristãos, hein? Mas orgulho, pastor? Orgulho? Temos muitos no nosso meio e precisamos nos livrarmos disso. E a palavra nos ensina dessa forma. E aí, quando isso ocorre, a pessoa se afasta de Deus. E aí, uma vez que ela se afasta, aí fica difícil ela ter. Quando você se afasta de Deus, você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, você não tem a intimidade que era necessária para que Ele te orientasse. E aí ele se afasta por uma decepção, por uma desilusão, por qualquer que seja o problema, e segue num caminho contrário daquele que ele estava caminhando. E é por isso que no início eu comentei com vocês que a expectativa que você tem que ter quando você sai da sua casa já é de adoração ao Senhor desde lá. Para quando você chegar aqui, você vai falar assim: o Espírito Santo vai falar comigo hoje, e Ele tem essa liberdade para falar comigo, porque eu vim aqui hoje para que Ele use aquele homem, aquela mulher, através da sua palavra. E a pessoa perde essa intimidade. É por isso que ela apostata. Não é desculpa, mas é lamentável que isso aconteça. Porque uma pessoa, quando se apostata, para você resgatar ela, é muito difícil. Não é impossível, porque nada é impossível a Deus. Então, apostatar é deixar algo. E é por isso que o Senhor, o tempo todo, pede para que nós sejamos fortalecidos na palavra.
Paulo tinha constantemente essa preocupação de ele visitava as igrejas e mandava as cartas, olha, continue, olha, tem cartas que ele fala assim, tenho ouvido falar bem de vocês, permaneça assim. Em outra carta ele diz assim, tenho sabido que vocês têm agido de forma tal, não faça isso, porque os ensinamentos que deixei aí e tal. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de permanecer firme. Hoje, nós temos que ter essa preocupação de estarmos firmes no Senhor, pela fé, e não se apostatar. Porque a gente, por mais que você esteja no Senhor, e você possa imaginar assim, eu nunca vou apostatar. Então tenha certeza disso mesmo. Esteja mesmo no Senhor. Porque se você declarou isso, é porque você está firme. Mas se você declarou isso e você não está firme, então é hora de você rever os seus conceitos, rever a sua condição dentro do Senhor, dentro da palavra, buscar quem tem conhecimento, buscar ajuda inclusive, para estar mediante o Senhor. Porque apostatar é negar Deus. E quem nega Deus não vai estar com Ele, nem aqui e nem lá. Amém, amados? Eu quero me despedir agora, agradecendo desde já a atenção de todos e quero orar rapidamente. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, onde o Teu Espírito Santo agiu todo o tempo, Pai. Que tenha alcançado vidas, ó Pai, que tenha alcançado famílias, aquele que está me ouvindo, ó Pai. Você sabe, Tu sabes, ó Pai, Senhor amado, que quando a Tua palavra vem, ela vem, ó Pai, Senhor amado, para nos orientar. Se estamos de forma correta, que permaneçamos. Se não estamos, para que nós estejamos. Eu quero Te agradecer desde já, meu Pai. E no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Até mais. E a paz do Senhor a todos.